a sexta Sefirot, que é chamada de beleza. Isso aqui é interessante. E a quinta praga, que é a praga da morte dos viventes, né? Ou seja, essa morte dos seres viventes, dos animais, né, a feiura da morte dos seres viventes da terra do Egito, os humilhou mais uma vez, né? A Sefirot, o nome dessa dimensão celestial, eles chamam de Tiferet. E a entidade pagã que cuidava disso, que tinha até uma cabeça de vaca, tá? Era a deusa Hathor, deusa egípcia, protetora das mulheres e simbolizava o amor e a beleza. Olha que interessante. A beleza até estava conectada à fertilidade e à música, mas principalmente ao amor e à beleza. E essa entidade, que com certeza ela regeu no passado a dimensão de Tiferet, que significa beleza e glória, ela foi humilhada com toda essa questão. Olha que interessante. O mesmo nome e a mesma potestade dessa entidade, né? Ela se coloca ali como essa deusa da beleza e ela foi humilhada. Moisés mais uma vez exigiu do faraó, deixe meu povo ir, revelando também a próxima praga egípcia a ocorrer sob a condição de contínua desobediência ao pedido, né? E esta praga foi dada com aviso prévio, permitindo que ocorresse um período de até arrependimento, ou seja, um arrependimento para certa parte do povo egípcio, tá? Não porque o faraó ele se arrepende, tá? E existiam entre os egípcios pessoas que elas poderiam, tá, pessoal, se converter, ter sua conversão e olhar e falar assim, não, esse Deus dos hebreus é o verdadeiro Deus, quero segui-lo. Mas mesmo assim, esses caras eles eram muito duros, né? E aí é dito, amanhã a mão do Senhor seria sentida sobre todo o gado, sobre todos os animais, apenas dos egípcios, tá? Isto significa que essas doenças e pestilências caíram sobre os seus rebanhos, com consequências tão graves que os levariam à morte, a uma morte total. Esta praga afetou o Egito, criando um enorme desastre econômico nas áreas de alimentação, transporte, abastecimento militar, agricultura, bens econômicos produzidos que eram produzidos por esses animais. Mesmo assim, o faraó ele continua e permanece duro. Tá? E é interessante que o reino lá, imagina o fedor, imagina como ficou o lugar. O lugar ficou terrorífico, né? A beleza, o Egito ele é sempre conhecido, o Egito do passado, tá, pessoal? Ele não era uma região desértica, como a gente costuma pensar, mas era um local que era como um grande oásis, sabe? Com florestas, com muito rio. Era um lugar muito fértil, de muita fertilidade, muita. Então, muitos animais. Imagina essa morte se instalando. Imagina cada praga, cada coisa que ocorria, como que ficou o tipo de reino, o que os caras pensavam, né? E, inclusive, existe sim um registro arqueológico, porque os egípcios eles não costumam colocar arqueologicamente as suas derrotas. Tá? Eles não faziam isso, não era costume deles. Mas existe sim um relato sobre várias questões que ocorreram dessas pragas aqui, onde eles relatam desses eventos ocorrendo tudo de uma vez. Existe um registro arqueológico disso, tá? E como os arqueólogos eles não entendem nada disso, eles não gostam de reconhecer isso, eles dizem que coincidentemente algumas coisas batem, mas eles dizem que é de outra época e que era de um faraó que não tinha nada a ver com o povo do Egito. E os hebreus, quando relacionados, eles dizem que não existe prova que Moisés existe, eles dizem que não existe prova que os judeus existem, porque não estão relatados. Mas é óbvio, os egípcios eles tinham esse costume, isso é um costume dos povos antigos, de não relatarem suas derrotas e humilhações ferrenhas. Eles não gostavam de falar, tá? E eles sempre evitavam de até mencionar o nome, né? Por isso que o próprio nome do faraó, do Êxodo, como eles evitavam de mencionar o nome de alguém que assim, colocou algum tipo de derrota para eles faziam o mesmo. Então, Moisés ele fez o mesmo procedimento, ele nem fez questão de mencionar o nome desse faraó para mostrar o quão ele é, digamos assim, menos, tá? O quão ele foi humilhado e não fez questão de colocar o nome. Depois um dia eu até fiz o compartilhamento de uma live do irmão Júlio sobre a quem ele tem de opinião, que seria essa figura do faraó. Eu entendo que na verdade é uma outra figura, porque segundo o Júlio e segundo alguns estudos, eles dizem que os textos que estão na Bíblia não seriam suficientes para decretarem que o faraó morreu nas águas. Na verdade, para mim, aqueles textos são suficientes, mas ele entende que não. Só que quando você pega
aprofunda o entendimento assim, daqueles textos, você percebe que sim, Faraó, ele morreu também, mesmo que os caras possam alegar e dizer que ele não foi, ele teve muito ódio e ele sim foi nas águas, e os textos bíblicos mostram sim que ele foi afundado, e aí os caras tentam relativizar e dizer que aquilo significa que o reino dele foi afundou sobre as águas, mas não ele, mas os textos são claros. Inclusive o próprio Targum, os Targuns, eles deixam bem claro que Faraó ele morreu mesmo. Esse era o entendimento dos hebreus já na época de Cristo, que o Faraó morreu e que ele não ficou vivo, que ele não permaneceu vivo. E aí, sabendo disso, a figura que eu entendo como aquele que está conectado a isso seria Tutmosis III, tá? E não Ramsés II, como geralmente os arqueólogos colocam. Até porque eles tentam se basear em certos tipos de datações, só que essas datações, pessoal, elas são muito relativas. Qualquer datação da arqueologia, ela é completamente, assim, imprecisa. Por mais que eles tentem, tá? Tudo que tem mais de 2.000, 3.000 anos e pouco para mais, tá? A datação, ela não é precisa. Ela não é precisa. Então, você não tem como você falar, isso aqui, a datação acho que não está batendo, e tentar ser preciso em coisa de 200, 300 anos de diferença sobre um faraó ou outro, tá? Você tem que pegar a questão da história, e aí eu entendo que Tutmosis III está conectado a isso. Quando você faz um estudo sobre a figura de Hatshepsut, também e a quem ela adotou uma criança, aí você consegue conectar com a figura de Moisés, tá? E ela foi tentado apagar a figura dela do meio egípcio, então você consegue conectar e falar assim, opa, então aqui sim é a época e esse aqui foi o faraó, e não Ramsés II, como eles geralmente é tentado colocar pela história, pela arqueologia atual, por causa das datações deles, tá? Então, voltando a essa questão aqui, pessoal, essa entidade, com cabeça de vaca, tá? Hathor, essa deusa egípcia protetora das mulheres, tal, foi humilhada completamente no reino do Egito, mais uma vez, por essa outra ação, tá?